louvamos ao Senhor pela sua vida, amém? Abra sua Bíblia sem mais delongas. Que momento maravilhoso de louvor, de adoração que nós tivemos nesse momento. Mateus capítulo 6, vamos lá? Mateus capítulo 6, verso 25. Queridos, nesse primeiro culto do ano de 2020, nós não tivemos culto domingo passado. Nosso primeiro culto foi o culto da virada, né, à meia-noite. Mas agora, oficialmente, aos domingos, esse é o primeiro. E como é bom, que bom que você está aqui, que bom que você tirou esse tempo para estar na presença do Senhor. Tem tanta gente, tem tantos lugares que nós poderíamos estar, né? Mas como é bom estar na casa do Senhor, e glória a Deus que você está aqui. Eu disse o versículo, Mateus 6, versículo 25. Vamos ler, depois a gente vai conversando mais. Diz a palavra do Senhor assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Pode passar. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos quieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar. Pai, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Que esse seja o nosso desejo. Estar profundamente mergulhados, enraizados na Tua presença, nesse ano, nesse tempo que temos vivido. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço em especial que o Senhor nos conduza nesse momento, através da Tua santa palavra que nós lemos agora. Que ela possa nos conduzir, que ela possa falar conosco, pois ela é viva, ela é eficaz. Que ela seja assim na nossa vida, viva e eficaz. Fale, Pai, aos nossos corações. Ministra, Senhor, poderosamente em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Dá um pouquinho de retorno aqui, Vini. Fazendo um favor. Irmãos, quero fazer uma pergunta para você. O que é essencial na sua vida? O que é mais essencial, mais importante para você? Você poderia dizer Deus, família, amigos, até o seu trabalho, saúde, como nós precisamos de saúde, ainda mais nos tempos que temos vivido. O que é mais essencial para você? Eu te ajudei aqui com algumas respostas, claro. Mas, o que também pode ser mais essencial nessa terra, para você viver? Comida, bebida, vestimentas, como diz Mateus 6, é essencial? É essencial. A gente não consegue viver sem comer, sem beber uma água. Você precisa de roupa para se proteger do frio e também para não andar loucamente nu aí pela rua e espantar as pessoas, né? Então, nós precisamos sim, é essencial. O que mais é essencial e que nós precisamos, que nós não conseguimos viver? Os 3 As: ar, alimento e água. Nós precisamos respirar, dá um respiro aí.
A gente respira tão automaticamente, mas é um bem tão precioso que Deus nos deu. O ar, o alimento. O que você comeu hoje? Talvez você comeu um frango assado, talvez você comeu, né, um peru, né, que agora está na promoção, né, acabou o Natal, aí a gente compra o que está na promoção, não é verdade? Então talvez você comeu um churrasco bem gostoso, como eu comi hoje na casa da minha sogra, né, maravilhoso. Não estou fazendo propaganda não, tá, queridos? É só para dizer que foi lá. Não precisa cobrar ela não. Né, o alimento é importante, a água, como é bom tomar um copo d'água quando você está com sede, e como você precisa tomar água mesmo sem sede. Então, a água, o ar, o alimento, eles são essenciais para a nossa vida. O que é essencial nas nossas relações? O amor, o respeito, a cumplicidade, são essenciais. Você gosta que as pessoas te respeitem, você gosta de um bom companheiro, ou de uma boa companheira, um amigo, né? Ter elos fortes, bem estabelecidos, isso é essencial para a nossa vida. Por pensar em essencial, me veio um poema. Eu gosto de poema, não sei você, mas eu gosto. E esse poema, eu coloquei ele há muitos anos atrás, num espetáculo chamado O Tempo. Inclusive o Vitão está aqui, ó, é de Deus, hein? O Vitão, ele fez parte do dia O Tempo. Vou pedir para a Tainá lançar aí, que bem na abertura do teatro eu coloquei um texto, um poema desse autor chamado Ricardo Gondim. É pastor, enfim, tem uns livros escritos, escritor. Pode jogar. Pode jogar. Ai. Vamos lá. Contei os meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflamados. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Detesto fazer acariação e desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário-geral do coral. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. Minha alma tem pressa. Sem muitas cerejas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade, caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena, e para mim basta o essencial. Gente, eu acho isso maravilhoso, porque de fato nós acabamos perdendo tempo com muita coisa. E hoje, nesse dia, eu quero falar para você que para nós vivermos um ano de profundidade, e nós temos aí 355 dias pela frente. Já amanhã, dia 10, né? Então nós temos aí 350 dias aí pela frente. E com certeza, queridos, por um ano ainda que nós temos que viver, muitas vezes nós ficamos ansiosos pelo amanhã. Ansiosos pelas coisas que ainda não aconteceram. E hoje, nesse tempo, nós vivemos uma busca incessante por aquilo que não é essencial, por aquilo que não faz sentido. Nós perdemos tempo com isso. Nós ansiamos por mais dinheiro e menos trabalho. Nós ansiamos por mais prazer e menos doação. Nós ansiamos por mais atenção e menos entrega.
Nós ansiamos por mais sucesso e menos investimento. Nós ansiamos por mais projetos com menos tempo. É o que nós temos vivido, é o que nós vemos aí. E queridos, há uma insatisfação tremenda na sociedade hoje em dia, na igreja, porque sempre há uma busca por esse mais, que você nem sabe às vezes que mais é esse. É mais, eu preciso de mais, uma busca frenética por esse mais. É uma necessidade que nós temos por um mais, nós não estamos plenamente satisfeitos com o que nós temos. E aí, isso gera e dispara em nós o gatilho da ansiedade. E eu preciso dizer para você que é necessário, sim, nós termos ambição. É necessário nós termos um pouquinho de ansiedade, porque ela faz com que você se levante da cama e inicie alguns projetos na sua vida. Essa ambição, no sentido de determinação, de querer algo, de alcançar algo, ela é natural, inerente ao ser humano e nós precisamos ter na nossa vida. Você precisa sim querer algo melhor, principalmente, como nós ouvimos a ministração aqui, na presença de Deus. Nós não podemos ficar uma vida medíocre espiritualmente. E também nas nossas coisas, na nossa família, nas nossas relações, nós queremos sempre mais, é normal. Só que quando isso extrapola, nós entramos num círculo vicioso de ansiedade. E aí nós ficamos presos nisso. E aí o nosso ano vai começar e vai terminar e você não produziu absolutamente nada, porque você ficou preso no presente, você ficou preso aqui na realidade do presente, mas pensando no futuro. E aí você não produz, aí você não faz nada. E aí é onde o problema começa a ser gerado. A gente fica preso no futuro dentro do presente. Irmãos, nesse tempo, para nós termos o equilíbrio entre aquilo que nós precisamos construir e o essencial da nossa vida, nós precisamos ter uma profunda confiança em Deus, uma profunda dependência de Deus, uma profunda entrega ao Senhor. E esse texto de Mateus 6 que nós lemos, Mateus 6, do verso 25 ao 34, quem não conhece ele? Quem nunca citou ele? Eu já citei várias vezes, você com certeza já citou ele várias vezes. E pensar sobre isso, principalmente os últimos versículos que dizem, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, talvez você já declarou isso na sua vida. Porque, queridos, e eu quero começar trazendo essa palavra para você logo de início de ano, porque eu sei que a ansiedade vai bater a sua porta, se já não bateu. Que a ansiedade vai bater na sua porta em algum momento desse ano. Que esse desejo de produzir, de fazer, vai tirar você muitas vezes do eixo. Então quero que você inicie o ano meditando comigo nessa palavra de Mateus 6, para que nós possamos juntos, quando essa ansiedade bater, nós sabermos responder a ela. O Sermão do Monte é onde está inserido Mateus 6. O Sermão do Monte é onde esse maravilhoso texto está sendo colocado, sobre não andar ansiosos. Nesse Sermão do Monte, querido, Jesus se retira com os seus discípulos, e os discípulos dos discípulos, para um monte. E ali ele começa a fazer um contraponto contra a justiça dos fariseus. Os fariseus, os escribas daquela época eram os juízes daquele tempo. Eles queriam olhar como que as pessoas se vestiam, eles queriam olhar a conduta delas, por onde elas andavam, como elas falavam, como até elas oravam, o que elas comiam, e eles iam ali e julgavam elas e levavam elas a um tribunal até. Jesus vem fazer um contraponto nesse sentido para trazer um verdadeiro entendimento sobre o que é justiça de verdade. Que justiça é essa que Deus estabeleceu? É uma justiça, queridos, que começa no interior do homem.
É o entendimento de uma verdade, de uma graça que começa no caráter, no coração do homem e não apenas de forma externa. Isso é muito atual para nós. No tempo onde a imagem é muito importante, onde o exterior é muito importante, nós queremos mostrar que nós somos bons, nós queremos mostrar que nós podemos, nós queremos mostrar que nós fazemos. E o ser, o nosso caráter, aquilo que Deus sabe que eu estou pensando, nós não nos preocupamos. Então não é só daqui para fora, Jesus quer mostrar que é aqui dentro, é daqui da palavra dele para dentro de nós, que precisa haver uma transformação, que precisa haver uma verdadeira mudança, uma essência de verdade para aquilo que ele estabeleceu para as nossas vidas, querido. Então, Jesus ele substitui essa falsa verdade e diz para os discípulos que eles precisariam então buscar o reino de Deus e a sua justiça, e não ficar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor irá suprir todas as nossas necessidades, de água, de ar, de alimento, de relacionamentos, tudo aquilo que nós temos como essencial. E aí, ele começa a falar para os discípulos, ele está falando para os discípulos, isso é importante, ou seja, para aqueles que já andavam com Jesus. Ele traz, esses versículos da ansiedade aqui, eles estão num contexto bem interessante, que Jesus fala um pouco antes sobre ajuntar tesouros nos céus e não na terra. Você já deve conhecer isso também, está dentro do Sermão do Monte, e é um pouquinho antes desse texto de não andar ansiosos. Ele também fala sobre as riquezas e o amor às riquezas. Ele diz: vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem, porque vocês vão aborrecer um, e vão amar ao outro, ou vão se devotar a um, e vão desprezar o outro. Não tem como servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e as riquezas. Então, antes de falar propriamente sobre a ansiedade, ele está falando de algumas coisas que geram ansiedade em nós. A riqueza, ou a busca pela riqueza, pelo dinheiro, gera ansiedade em muitas pessoas. Aí você fala, então ser rico, ser próspero é pecado? Não, é o amor ao dinheiro. Tem gente que não tem nada, que é um pé rapado, mas ama o dinheiro. Mora numa tapera, mas tem um iPhone. Né? Anda de bicicleta, mas tem um iPad, está postando, né? Está atolado num cartão de crédito, mas está tudo certo, é vida que segue, é sobre isso e está tudo bem. Boto lá no Instagram um filtro maravilhoso, uma frasezinha de efeito, estou bem, não tem nada, mas amo o dinheiro, entende? Então tem pessoas que amam as riquezas, não tem, mas amam as riquezas. Lutero disse, o Deus de um homem é aquilo que ama. Aquilo que você ama se torna o seu Deus. E a pessoa, então, o processo da ansiedade começa no coração por aquilo que ela deseja. E Jesus está mostrando para mim e para você que as ansiedades da vida, elas podem passar sim pelas questões financeiras. A ansiedade da vida por aquilo que você precisa conquistar ali na frente. As ansiedades da vida por você tentar juntar muito tesouro aqui nessa terra e se esquecer de ajuntar tesouros nos céus. E isso vai gerando uma ansiedade no nosso coração. E aí, a palavra de Deus diz que aonde está o teu tesouro, aqui está o teu coração. Juntar tesouros na terra ou juntar tesouros nos céus? Qual a sua prioridade para 2022? Onde está a nossa essência? Onde está a nossa confiança? Se esses bens forem tirados repentinamente da sua vida, o que sobra? Murmuração? Desgosto, reclamação, blasfemar contra Deus? Por que eu, Senhor? Isso mostra onde está o teu coração. Se o seu coração estiver nos bens materiais, querido, na comida, na roupa e na bebida, quando isso lhe for tirado,
vai provar de fato o seu coração. Onde você estava. Onde seu coração estava enraizado. Isso é muito sério. Então vamos entrar diretamente no texto. Temos então aí 300 e tantos dias pela frente. Como passar por eles vivendo o essencial e os mais que a gente vai buscar em Deus, né? Sem se afundar na ansiedade. Irmão, aí nós vamos então, de fato, para o texto. Ele diz que não andem ansiosos pela vossa vida. Não andem ansiosos pela vossa vida. Aí eu quero dizer algo para você. O texto começa dizendo isso: não andem ansiosos pela vossa vida. Ansiedade, querida, é quase que inevitável você ter. Como eu disse, há essa ansiedade boa que te impulsiona para você, vamos para frente, vamos fazer. Mas também é uma ansiedade onde você fica travado e você não faz nada, você não produz nada. É só o seu coração acelerado, é só a sua mente pensando num trilhão, num zilhão de coisas, mas na prática mesmo você não produz nada, você não faz nada. Isso é uma ansiedade ruim que te para. Então não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6 endossa isso, o apóstolo Paulo falando: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por nada nessa vida. Ansioso pelo quê? Eu já disse, né? Pelo ano que está começando, pelas mudanças que vão vir na sua vida, pela saúde, pela correria do dia, né? Você fica ansioso. E o cúmulo da ansiedade é quando você fica ansioso para a ansiedade passar. A ansiedade, você está tão ansioso que fala: meu Deus, quando essa ansiedade vai passar? E você fica ansioso por estar ansioso, aí gera uma ansiedade generalizada. Queridos, então nós precisamos entender que a ansiedade aumenta quando você percebe que você não tem mais controle sobre aquilo. A partir do momento que você vai perdendo o controle de uma situação, que você vai percebendo que você não tem controle sobre a pessoa que está do seu lado, você não tem controle sobre o seu trabalho, você não tem controle sobre algumas coisas, vai perdendo o controle, a ansiedade vai aumentando. A ansiedade vai aumentando conforme a certeza que você tinha sobre as coisas acaba. E aí você entra numa ansiedade terrível. Mas a sua ansiedade vai diminuir, sabe quando? Sabe quando? Quando você colocar ou se aprofundar ainda mais no Senhor. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o seu início e sabe o seu fim. Ele sabe o curso da sua vida. E a palavra de Deus em Filipenses também diz que nós precisamos fazer conhecidas diante de Deus as nossas ansiedades. Então você precisa abrir a sua boquinha e colocar diante de Deus o que você está sentindo. Você precisa abrir o seu coração, e a palavra de Deus diz que nós precisamos fazer isso pela oração, pela súplica e com ações de graças, e depois disso, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o nosso coração. Então, para diminuir a ansiedade do nosso coração, nós precisamos falar com Deus, colocar diante de Deus o que nós estamos sentindo. Aí você fala: mas eu vou colocar diante de Deus tudo? Qualquer coisinha que eu esteja sentindo? Sim. Se isso está te alfinetando, se isso está martelando na sua cabeça, fale, querido. Fale com Deus, isso é um exercício maravilhoso, a oração. E aí a ansiedade vai diminuir, alterar a forma como você encara esses acontecimentos. Vai diminuir também a sua ansiedade, sair desse alto fluxo mental que você vive. Sabe por quê? Porque quando a ansiedade entra na sua mente, você começa a reviver algumas coisas que deram errado, principalmente. Mas aquela vez aconteceu isso. Quando eu fiz isso não deu certo, então agora não vai dar de novo. Aí a sua mente entra nesse círculo aí, nesse fluxo mental, e aí o seu cérebro começa a fazer essas conexões do passado e trazendo para o presente, você jogando para o futuro, e você pensa: pronto, não vai dar certo, está fadado ao fracasso. Como eu vou conseguir vencer isso? E aí em poucos segundos você já se vê ansioso, seu coração começa a palpitar, aí alguns transtornos de ansiedade, as pessoas vão para o médico, vão para o cardiologista achando que é coração. Na verdade não é, ansiedade. Não tem nada a ver com o coração, seu coração está jóia, uma jóia.
Não tem nada a ver com o coração, é a sua mente, a sua cabeça que entra numa paranoia, num alto fluxo, e isso é mais automático do que a gente pensa. O seu cérebro, ele trabalha com cicatrizes neurais, ou seja, aquelas experiências que você teve no passado, que marcaram a sua mente, ela vai começar a se repetir. Então, como mudar isso? Aí eu vou para o que Jesus diz. Jesus diz, nos próximos versos, ele diz: observem, aprendam, examinem bem, considerem. Diante disso, querido, eu preciso dizer para você vencer as ansiedades que virão aí pela frente, dê ordem ao seu cérebro. Dê ordem ao seu cérebro. Aqui no texto diz: não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí o texto diz: observai as aves dos céus. E aí depois eles dizem: considerai como crescem os lírios do campo. E aí Jesus traz esse momento que nós precisamos ter em tempos de ansiedade, que é examinar, observar e aprender. Ele está falando: para tudo aí, está ansioso? 2022 está chegando, como foi dito aqui, você tem projeto de emagrecer, projeto de engordar, projeto de comer mais, de comer menos, né? Tem vários projetos assim. Você tem projetos de ir para academia ou de ficar em casa, você tem projetos de... Gente, a gente tem que tomar cuidado, porque até os nossos projetos espirituais podem gerar uma ansiedade ruim, né? Tem gente que, esse ano eu vou ler a Bíblia em 6 meses, e aí te gera uma ansiedade que se você falha, você fica arrasado, e aí você não consegue cumprir aquele objetivo que você colocou. Então, cuidado até com os seus objetivos espirituais aí, né? Vai dar um passo cada vez. Tem gente, esse ano eu vou jejuar, e começa a jejuar 18 horas por dia, chega na sexta horário, ele cai e desmaia. Né? Então, assim, nós precisamos ter cuidado com os nossos propósitos espirituais, de não fazer propósito louco. Né? Nós precisamos, é uma ansiedade que eu preciso sair do meu lugar, eu preciso me lançar de fato, mas se você nunca fez, vá aos poucos, senão você passa mal. Mas busque, mas vai, e é necessário, irmãos. Mas eu estava falando desse momento onde Jesus, você está ali, você está pensando: não vai dar certo, eu vou morrer, eu vou não sei o quê, não vai dar certo os meus negócios, né? A Covid vai me pegar, a gripe vai me pegar, o ladrão vai me pegar, né? O diabo vai me pegar. Você está ali ansioso pela amanhã, eu preciso fazer isso, preciso pagar 1 boleto, 2 boletos, 10 boletos, eu preciso não sei o que lá, e preciso ir cá, e lá, calma. Respira, examine, observe, presta atenção, considere. É Jesus que está dizendo, querido. Ele fala assim: observe as aves do céu. Observe as aves do céu. O que as aves fazem? Elas não fazem. Elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis você não vale mais do que as aves? Observe, considere como crescem os lírios do campo. Olha que poesia, que contemplação que Jesus está fazendo eu e você ter. Considere como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Deus, contudo vos afirmo, Jesus afirmando, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Você pode dizer um amém? Você pode dizer glória a Deus? Vamos lá, queridos, entendam isso. No momento de ansiedade, de loucura da nossa cabeça, o Senhor está nos convidando a parar, a contemplar. Sabia que alguns estudos dizem que as pessoas mais felizes da Terra são aquelas que contemplam o belo, que contemplam a natureza, que contemplam aquilo que Deus fez? Pois é, nós que temos essa consciência de que Deus fez todas as coisas, a gente passa batido por um monte de coisa aí. A gente vai, pega a estrada, nem olha aquilo que Deus criou, vê um passarinho, você quer dar uma estilingada nele. Né? Você não está nem aí para aquilo que Deus criou.
Aqui Jesus está falando, pare! Você acordar. Pare, observe, contemple, olha o que Deus fez, olha o que eu fiz, olha esse passarinho aí, eu cuido dele. Não quer dizer que nós não precisamos trabalhar, nós não precisamos, claro que nós precisamos, é bênção, o trabalho é bênção do Senhor sobre a nossa vida. O problema é a nossa ansiedade em cima do resultado do nosso trabalho. E o Senhor está dizendo para você, calma, contemple, o Senhor, olha o que eu faço, eu sustento, eu cuido, e eles valem muito mais, vocês valem muito mais do que eles, pois o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Você acha a sua roupa bonita? Você acha que você precisa de uma roupa legal? O Senhor está falando, olhe, nem Salomão em toda a sua glória, ele se vestiu como os lírios do campo. Esses lírios, sou eu quem os visto. Esses lírios, sou eu que criei e visto ele todos os dias. E vocês? Vocês acham que vocês não são tão importantes? Para diminuir a ansiedade sobre a nossa vida, meu irmão, nós precisamos observar. Nós precisamos reforçar a nossa identidade em Cristo, em quem nós somos nele. Nós somos filhos, nós temos o cuidado dele sobre as nossas vidas em todo o tempo. Nós temos o amor dele derramado sobre nossa vida em todo o tempo. Nós temos a direção dele sobre a nossa vida em todo o tempo. A gente faz errado porque a gente quer, mas que a gente tem a direção, a gente tem. O Senhor fala, vai para cá, não vai para lá, toque nisso, não toque. Você faz do jeito que você quer, porque você quer. E aí você se dá mal às vezes porque você quer, mas o direcionamento foi dado. E se nós servimos ao Senhor, se nós buscamos a Ele e fazemos a sua vontade, meu irmão, é só bênção para ser colhida. Aí, a palavra de Deus diz que Deus sustenta as aves e as flores. Quanto mais você, Deus sustenta as árvores e as flores, as aves e as flores. Quanto mais a sua vida, isso é uma afirmação maravilhosa, e você precisa fazer essa conversa interior, né, como eu disse, de dê ordem ao seu cérebro, essa conversa interior em momentos de ansiedade, falar, ei, Alessandro Bana, o Senhor está cuidando disso, o Senhor está fazendo, o Senhor está sob o controle, o Senhor cuida, olha lá a ave, o passarinho, lá bonitinho, né, o Senhor está cuidando. Quanto mais de mim e de você, homem de pequena fé, acrescente a sua fé, faça essa conversa com você mesmo. Parece coisa de louco, mas o salmista diz para ele mesmo, minha alma, louve ao Senhor. Então nós precisamos ativar quem nós somos em Cristo através da nossa mente, porque senão nós entramos num piloto automático, num fluxo mental, e quando você menos percebe, você até esquece que é crente, nem parece que você é crente mais, nem parece que você é cristão mais, a palavra de Deus sumiu da sua cabeça, em momentos de ansiedade. Então em momentos de ansiedade, querido, pare, observe, aprenda, examine bem, observe, traga a sua memória, converse com você mesmo, e lembre-se que perto está o Senhor da sua vida, perto está o Senhor, em todo o tempo o Senhor está perto de você. Filipenses 4 também diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Você pode dizer amém? O Senhor está perto da sua vida, o Senhor está perto de você, está pertinho. Pela fé você pode tocá-lo, pela fé você pode andar com Ele todos os dias. Então considere, observe e aprendam que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, para todos sempre. Grande é a tua fidelidade, amém? De geração em geração, Cristo é essencial e Ele nos basta. Para passar aí os próximos 300 e tantos dias pela frente, sem essa ansiedade louca na nossa vida, nós precisamos o quê? Diz o verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado seria essa distância aqui do braço, então 40 e poucos centímetros, 46 centímetros da sua vida.
A ansiedade, meu irmão, não pode aumentar e nem diminuir sua vida. Às vezes você está tão ansioso que você quer morrer. Eu quero morrer, eu não aguento mais, eu quero morrer. Aí você acha que só por causa da sua ansiedade você pode morrer. Você precisa morrer, acabar com a sua vida. Ou, por causa da sua ansiedade, você fala, não, eu não vou conseguir fazer tudo que eu preciso fazer no tempo que eu tenho. Deus, me dê 27 horas por dia, por favor. Ou, Senhor, acrescenta aí na minha vida mais alguns anos. Porque eu preciso completar todos os planos que eu coloquei aqui para a minha vida. Mas a ansiedade, querido, ela não vai acrescentar ou tirar da sua vida nada. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Está aí o segredo. A chave para a sua vida. Viva um dia de cada vez. Não quer ter ansiedade? Viva esse dia. Que dia é hoje? Dia 9. 9. Viva esse dia até ele acabar, até você dormir. Mas durma bem, tá? Não fica ansioso e perca seu sono. Durma, mas viva um dia intensamente de cada vez. Gente, isso é maravilhoso. Eu estou falando de ansiedade, queridos, porque a ansiedade, de fato, é algo que tem assolado muitas pessoas, assola e sempre chega pertinho da gente, né? A ansiedade atinge a minha vida, a sua vida, e com certeza vai atingir esse ano. Então, para uma pessoa ansiosa, viver um dia de cada vez, viver um momento de cada vez é muito importante. Por exemplo, você está aqui às 19 horas e 22 minutos, mas deixa eu perguntar para você, você está aqui mesmo? Ou você está tão ansioso que você não vê a hora de acabar o culto, para você ir embora para casa, para você passar no bugão, comer um lanche, que você está com fome? Nós somos tão ansiosos que nós não vivemos o momento. Querido, que coisa maravilhosa é esse momento aqui de culto. Que coisa maravilhosa é um momento que você entra e depois você vai sair daqui mais cheio da presença de Deus, alegre por aquilo que Deus falou com você, ou por aquele chacoalhão que Deus te deu, mas você vai sair daqui mais feliz, porque você viveu intensamente o culto ao Senhor. Você não passou aqui meia boca olhando o tempo passar, meu Deus, esse trem não acaba, né? Não acaba logo, por que eu não fui lá na assembleia? Né? Ou por que eu não fiquei aqui em casa assistindo minha série? Então não venha. Não, vem sim. Vem e trabalha a sua mente. Vem e trabalha sua mente no sentido de que eu estou aqui, totalmente presente nesse momento. Eu estou ouvindo cada palavra, e cada palavra está entrando no meu coração. Está fazendo sentido para mim, mas se não está fazendo sentido para mim, eu estou aprendendo alguma coisa. Mas vive intensamente o seu dia, porque nós não vivemos o momento. Algo que eu aprendi em crises de ansiedade lá atrás na minha vida, é que eu tenho 2 filhos, e eu preciso estar plenamente com eles quando eu estou com eles. Você já percebeu isso? Você está com a sua esposa, com seus filhos, com a sua namorada, com quem for. Mas hoje em dia nós estamos, mas não estamos. Você está, mas você está preocupado com a notificação que ainda não chegou no seu celular. Porque você postou uma foto lá no Instagram e até agora ninguém curtiu. Aí você está ansioso porque você precisa de uma curtição, né? Ou você está ali conversando com o seu marido, com a sua esposa, mas o celular está aqui. Talvez um dia a gente precise pregar sobre isso, né? Mas, ou você está com o seu filho, brincando com ele, mas preocupado com outras coisas. Meu querido, vai passar, os seus filhos vão para a faculdade, né, tia Rosa? Tio Márcio. Os filhos vão para a faculdade, né? Os filhos vão embora, vão casar, vão sair da sua casa, né, tio Áureo? Né? Vai sair da sua casa e você vai perder aquele momento, você fala, puxa vida, eu poderia ter aproveitado mais. Quem já não pensou assim? Eu queria ter aproveitado mais o meu filho. Eu queria ter aproveitado mais minha mãe. Eu queria ter aproveitado mais. Mas como que a gente aproveita mais? É vivendo intensamente o dia que Deus nos deu. É vivendo intensamente esse momento que Deus está me dando e essa oportunidade que Deus está me dando agora. A gente deixa passar porque a nossa mente ansiosa está preocupada com amanhã, com depois. E essa ansiedade que é excesso de futuro e nós não vivemos o presente com intensidade. Então, para não termos ansiedade, querido, viva o seu dia com intensidade. Rimou, dá para você colocar lá no Instagram depois, tá? Para não ter ansiedade, viva o seu dia com intensidade.
Alessandro Mana. Brincadeiras à parte. Para isso, tem um negócio bem interessante, queridos, que nós precisamos. Quando a ansiedade vem, crie um distanciamento temporal dessa ansiedade. Viver o dia de cada vez é o que Jesus nos ensina. Criar um distanciamento temporal é importante no sentido de como nós fazemos isso. É você pensar, beleza, como esse problema que está aqui martelando na minha cabeça agora vai influenciar a minha vida como um todo daqui a 5 ou 10 anos. Você vai descobrir que não vai. Quando você faz um distanciamento temporal sobre aquele problema que está aqui no seu coração, sacolejando o seu coração, você vai perceber que vai ser insignificante na sua vida daqui a 5, 10 anos, esse problema que está aí martelando na sua cabeça. Porque a maioria dessas ansiedades que nós temos, talvez 2% delas se tornarão realidade, ou se tornarão um grande problema. Então nós deixamos de viver o hoje, e criamos uma certa expectativa, um alto nível de ansiedade, mergulhamos um problema que não existe, que ainda não existe realmente, e esquecemos de viver o nosso dia. Viva o seu dia, querido. Deus te deu um dom da vida, que se expressa nesse dia que se chama hoje. Deus te deu esse dom da vida hoje, então seja grato por ele, viva ele de uma forma intencional e com intensidade. Nós precisamos disso. A palavra de Deus está dizendo, Mateus 6,31, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. 6,34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Como que termina? Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta. Já está bom demais. Se o Senhor te deu esse dia, é para você se preocupar com Ele. É para você fazer o seu melhor Ele. Então eu não preciso pensar no futuro? Claro. Planeje seu futuro. Mas que fique retido no momento do planejamento. Tá? Tem um momento de planejar o seu futuro. Vou planejar meu futuro amanhã, das 7 às 8 da manhã. Planejou seu futuro, o seu dia? Ok, agora viva intensamente o seu dia. Tem aquele momento de se preocupar. Não arraste as preocupações pelo restante do seu dia. Senão você não vai viver bem, querido. Tá bom? Para a gente encerrar, temos 355 dias ainda pela frente. Como passar por eles vivendo o essencial e aquele mais que a gente quer. Então, para isso nós precisamos buscar profundamente o Senhor. Aí o texto diz, no verso 33, buscai primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É interessante esse texto que é todas estas coisas. Que são essas coisas? Comer, beber e vestir. Tá? A gente às vezes coloca tudo, né? Porque a gente acha que é tudo. O texto aqui exatamente está dizendo que essas coisas que trazem ansiedade, é comer, beber e vestir, elas vos serão acrescentadas, porque elas são essenciais. Essas coisas essenciais não vão te faltar, meu irmão. Não vão te faltar. Pode ficar tranquilo. Mas para isso, nós precisamos ter mais confiança em Deus do que nas coisas dessa terra. Nós vamos ter mais confiança naquilo que Deus é e faz, do que nas coisas que nós temos aqui na nossa mão. Se você perdeu o seu carro, sua moto, sua casa, a sua confiança em Deus precisa continuar sendo inabalável, porque aí vai provar, como eu disse, onde está o seu coração. Meu irmão, quando colocamos a vontade do Senhor e a justiça que vem dele em primeiro lugar na nossa vida, Ele trata de cuidar de todo o resto. O Senhor vai tratar de cuidar de todo o resto da sua vida, da sua história. Quando colocamos em primeiro lugar. A ansiedade ruim, ela vai tirar de você a alegria, vai tirar de você o vigor, vai tirar de você o prazer pela vida. Alguém disse uma vez assim, as pessoas morrem entre dois ladrões. Muitas vezes. Entre dois ladrões, fazendo uma correlação com a morte de Jesus na cruz. De um lado, os remorsos de ontem, e do outro, as preocupações de amanhã. Os remorsos de ontem e as preocupações de amanhã. E o hoje, nada. Então,
nós precisamos confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades. E o Pai, diz a palavra de Deus, Ele se preocupa com você. O Pai, olha o que diz o verso 32, os gentios se preocupam com essas coisas. Ele está dizendo assim, aquele que não crê em Deus, ele se preocupa com essas coisas materiais, mas o vosso Pai Celestial sabe daquilo que você precisa. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe, Ele é seu Pai. Ele não é padrasto, como diz. Deus é Pai, querido, e Ele nos conhece. Precisamos ter uma confiança profunda em Deus. Saber que Ele é o mais essencial que nós precisamos. Que Ele é a nossa comida. Porque o texto em João 6,57 diz, quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Saber que o Senhor, além de ser a nossa comida, Ele é a nossa bebida. A palavra de Deus diz em João 4, 13 e 14, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, Jesus está dizendo, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte a jorrar para toda a vida. Nós precisamos da essência, que além de comida, bebida, nos veste. A palavra de Deus em Isaías 61:3 diz, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se deem glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. O Senhor é aquele que te dá, o Senhor é o nosso alimento, é a nossa fonte de água, de vida eterna. O Senhor, querido, nos dá vestes de justiça, de louvor, porque se nós colocarmos a nossa confiança e a nossa esperança nele, nós não seremos abalados. Nós não ficaremos ansiosos por coisa alguma. A ansiedade vai bater na sua porta, mas você vai saber responder. Você vai saber se colocar. Você vai saber corresponder a ela da melhor forma possível. Então, no ano de 2022, tenha uma profunda confiança no Senhor. Uma profunda confiança nele. Amém? Fique de pé e feche seus olhos. Vamos cantar mais uma vez.